graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí na sua vida, juntamente com a sua família e também os seus negócios, onde mais você precisar, que a paz e a graça do Senhor possam estar com você. Estamos aqui no nosso segundo dia de campanha Mulheres no Altar. Foi uma semana que Deus colocou no nosso coração para podermos mergulhar na palavra do Senhor e assim edificar a nossa vida, a nossa alma. Por quê? Porque nós precisamos, né? Temos uma alma e a nossa alma precisa de alimento espiritual. E nada mais para alimentar a gente melhor do que a palavra de Deus. Amém? Vamos falar sobre Maria. Você pode também comentar sobre Maria aqui embaixo, ó, aqui nos comentários. Você pode também deixar seu like, tá? O que acontece? As pessoas veem muito o nosso canal e esquecem de deixar o like, apertar, olha, o dedinho lá no like, tá? Faz isso pra gente, que é importante. Pelo menos assim a gente vai ter uma ideia de que se as pessoas estão gostando ou não gostando das postagens que nós temos colocado aqui no nosso canal, tá bom? Ajuda a gente aí. Então, já sem demora, gostaria de ler aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 até o 30, que diz da seguinte forma: Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Que mulher é essa? Uma mulher privilegiada, com toda certeza, sem sombra de dúvida. Mas é bom quando nós nos aprofundamos em conhecer quem eram os personagens, quem foram os personagens bíblicos, porque eles trazem para nós ricas lições de vida, né? Lições de experiência, de fé. E Maria foi uma delas, que trouxe para a gente, nos nossos dias hoje, experiências maravilhosas. Por exemplo, Maria era de uma cidade muito pequena, insignificante, nem era tão conhecida assim, a pequena Nazaré, que também era chamada de aldeia, de vilarejo. Mas olha, o interessante é que Deus olhou justamente para aquela pequenina cidade, até então insignificante, e olhou para alguém ali que era fiel. A Bíblia lhe diz que Maria era uma virgem. Ela ainda não sabia o que era um relacionamento íntimo com o homem. E espiritualmente falando, a virgindade significa santidade na presença de Deus. Outra coisa interessante também que a gente pode verificar na vida de Maria era que ela reunia todas as características que davam a ela a impressão de que ela não era apta para uma tão grande missão assim dada por Deus. Primeiro, ela era muito jovem. Significa que ela não tinha experiências de nada na sua vida. Segundo, ela era pobre. Condição social. Ela era pobre. Terceira condição, ela era mulher. E nós sabemos que naquelas épocas passadas, como uma mulher era desprezada por muitos na sociedade. Muitos viam a mulher como se até nem alma tivesse. Para a grande maioria das pessoas daquela época, mulheres só serviam para procriar, para cozinhar e mais nada. Só que Jesus, quando veio à Terra, ele mostrou uma outra condição da mulher, porque ele nos valorizou. Interessante que aquela que era desprezível, aquela que era inapta aos olhos da sociedade, ela achou graça diante de Deus. Ou seja, Deus se agradou dela. Por que será que Deus se agradou de Maria? Algo dentro de nós que as pessoas não veem, mas Deus vê, que é o nosso coração. A intenção
da nossa mente, a intenção do nosso coração, isso está patente diante de Deus. E a própria Bíblia fala que Deus procura os fiéis na terra. E com certeza, nesse momento, ele achou alguém que diante dele, diante da sua preciosa vista, era alguém que reunia todas as características possíveis para uma nobre missão. Quando o anjo chegou com ela e anunciou que ela seria a mãe do Salvador do mundo, rapidamente a nossa mente assim é muito rápida, né? Então ela com certeza começou a analisar o seguinte: poxa, eu sou solteira ainda, tenho compromisso sim de casar com José, mas eu não o conheço ainda na intimidade. E o anjo diz que eu vou engravidar do Salvador do mundo. Como vai acontecer isso? Olha o risco que eu possivelmente vou estar tomando, porque mulheres não podem engravidar sem antes de um casamento. Isso traria um tormento, e mulheres que fazem isso em Israel são tidas como loucas e são apedrejadas. Então, mesmo assim, correndo todos os riscos possíveis, ela aceitou o chamado de Deus na sua vida para uma nobre missão. E o chamado na vida de Maria não foi fácil, né? No começo, até o seu próprio noivo José a quis deixar, mas por divina providência de Deus, intervenção do anjo do Senhor, ele aceitou Maria e se casou com ela. Quando nós temos um chamado de Deus e as pessoas não reconhecem o ministério de Deus na nossa vida, não significa que o chamado acabou, que Deus não vai realizar nada mais através da nossa vida, porque as pessoas não aceitam, porque as pessoas não concordam. Deus prova a nossa fé até em sermos persistentes ou não diante de uma tarefa que Ele nos delega. E Maria aceitou sem reservas o chamado de Deus para a sua vida de ser aquela que iria trazer o Filho de Deus ao mundo. E por causa de sua fé no propósito divino de ser ali aquela participante do plano da salvação de Deus ao mundo através de Jesus, ela foi uma mulher agraciada. E todas as gerações até hoje reconhecem que ela foi uma mulher privilegiada por Deus. Então, neste momento, eu gostaria de orar por você que tem um chamado de Deus e de repente você guardou esse chamado. Você se incomodou demais com o que as pessoas falam, com o que as pessoas já disseram. Eu quero te dizer uma coisa: Deus ainda tem muitas coisas para fazer na sua vida através do chamado que Ele te deu. Eu gostaria de orar por você para que Deus possa reacender novamente a chama espiritual dele na tua vida, que pode até não estar apagada, mas está quase se apagando. E Deus quer reverter o quadro da tua vida para que Ele possa te usar. Você acredita nisso? Então ora comigo agora. Pai Celestial, Deus de eterna misericórdia, Deus, neste momento a Tua palavra, Senhor, foi difundida aqui. Pai querido, quando a Tua palavra fala profundamente aos nossos corações, Deus, cada um de nós temos um chamado e precisamos desenvolver o Teu chamado na nossa vida. Muitas vezes, diante de nós surgem afrontas, pessoas que não aceitam o Teu ministério na nossa vida, pessoas que não concordam que temos uma missão na terra. Pai querido, que Tu possas neste momento dar, Senhor amado, fortalecimento para esta pessoa que recebeu um chamado Teu, mas que por alguns momentos da vida pensou já até em desistir, em enterrar o talento, em parar na caminhada, diante de tantos desafios, Senhor, que ela olha e vê como se fosse um gigante, Senhor, uma muralha intransponível. Senhor amado, que ela possa ter certeza
de que nada, Senhor, pode nos abalar, que todo gigante tu podes derrubar por terra, que nenhuma barreira, nenhuma muralha é capaz de destruir o chamado que tu tens na nossa vida. Em nome de Jesus, que tu possa, Senhor, reacender a chama pentecostal, a chama do Evangelho, a chama da obra missionária, da evangelização, a chama da tua obra, Senhor, na terra, através de pessoas que estão orando comigo agora. Senhor amado, que possamos, Senhor, ser verdadeiramente instrumentos nas tuas mãos e que muitos possam se reconciliar, muitas vidas possam chegar até a ti, Senhor, entregando-se, Jesus amado. Oh, Pai querido, muito obrigada. Eu sei, a partir de hoje em diante, muitas vidas estão sendo transformadas, vidas de crente mesmo, Senhor, que vão pegar, Senhor, a partir de hoje em diante, uma nova direção. Oh, Pai querido, muito obrigada. Continua conosco. Nós te agradecemos. Amém, Senhor.